olha o que está acontecendo nesse momento. Bolsonaro foi internado, está na UTI. Caso grave, tá? Ex-presidente teve piora no quadro clínico durante a madrugada e precisou ser encaminhado ao hospital pela manhã. Ele apresentou febre alta, sudorese e calafrios e ainda não tem previsão de alta. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com broncopneumonia bacteriana e precisará ser tratado na unidade de terapia intensiva, segundo o boletim médico. Bolsonaro apresentou febre alta, sudorese, calafrios. Bom, isso já foi lido. Deixa eu ver se tem alguma notícia a mais. Bolsonaro precisou ser encaminhado para a unidade hospitalar no início da manhã, após agregar, está preso desde janeiro em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses. Passa aí, vê se tem algum detalhe. Não. Será que tem alguma previsão sobre previsão de alta? Deixa eu ver. Segundo o relato do médico, cardiologista Bolsonaro, Brasil Caiado, o ex-presidente estava bem ontem à noite. Brasil Caiado, o nome do cara. É isso, Brasil Caiado? Que isso? Como assim, Brasil Caiado? Assim, cara? Isso é uma propaganda subliminar do Caiado? Brasil Caiado? Não, isso é inacreditável o nome desse cara. Doutor Brasil Caiado. E aí, doutor Brasil Caiado? Em quem que o senhor vai votar? Renan... Eu vou votar em Caiado para presidente do Brasil, doutor Brasil Caiado. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender o ex-presidente. Bolsonaro chegou ao hospital. Bom, aí acho que são detalhes. Não tem nenhum parecer médico a respeito do caso, se ele vai sair, do tamanho da gravidade disso aí. Mas assim, isso parece muito grave. Eu não sou médico, não sou especialista, não consigo dar aqui uma opinião abalizada, mas eu acho que é algo bastante sério. O quadro de saúde de Bolsonaro vem piorando reiteradamente. Aliás, essa tem sido uma das razões pelas quais os bolsonaristas defendem que Bolsonaro não deveria estar preso, porque o quadro dele vai piorando. E, assim, em primeiro lugar, quero fazer logo um disclaimer aqui, para que não venham cortes maliciosos. E eu vou dar a minha opinião sincera sobre o Bolsonaro. Eu, pessoalmente, tenho apenas uma raiva política do Bolsonaro. Não é nada pessoal. Ao contrário de algumas pessoas, para mim, algumas pessoas que aqui foram muito prejudicadas diretamente pelo Bolsonaro, eu não fui prejudicado diretamente. Eu acho que ele foi um péssimo governante. Acho que as pessoas, famílias que perderam os seus familiares na pandemia por conta da negligência dele, têm toda a razão em quererem o pior para ele, porque são pessoas que foram diretamente prejudicadas por um ato do presidente da época. Acho que ele foi um péssimo governante. Acho que ele traiu todas as pautas da direita. Tudo aquilo que a gente havia construído, que os movimentos construíram, ele jogou no lixo. Mas isso vocês já sabem, isso é simplesmente repetir, digamos assim, água no molhado, né? Vocês já sabem o que aconteceu. Mas, pessoalmente, eu não tenho uma raiva do Bolsonaro. O Bolsonaro não me causa um ódio visceral à figura dele, de maneira que eu gostaria que ele fosse preso e ele estivesse bem de saúde. Para mim, ele deveria estar na cadeia, cumprindo a pena pelo que ele cometeu, pela tentativa de golpe de Estado que ele cometeu efetivamente no Brasil. Não dá para dizer que ele não fez nada. A ideia de, ele não tentou, ele tentou sim, tentou, se articulou. Teve um monte de gente que lhe era subordinado, que estava ali se articulando para um golpe de Estado. Todas essas pessoas queriam que fosse decretado e ele não decretou porque faltaram duas coisas. Faltou apoio total do Exército, que ele não teve, e faltou coragem. Então, assim, faltou coragem, faltou apoio do Exército. Mas ele quis e ele preparou isso aí, que é algo bastante grave. Então, a punição dele é correta nesse sentido. Porém, quanto ao estado de saúde dele, eu gostaria que ele estivesse bem de saúde. Eu queria que ele estivesse na prisão, bem de saúde. Agora eu vou falar um pouco sobre as implicações dessa notícia e as implicações de um eventual falecimento do Bolsonaro. Essas implicações, elas são meio sérias. E eu acho, Junito, não sei se você vai concordar comigo, talvez você discorde de mim, a gente começa a debater aqui. Eu só concordo, você está acertando tudo. Não, para. Mas eu acho... Eu só erro. Se o Bolsonaro vem a falecer agora, e pior ainda, do ponto de vista das implicações políticas, na campanha, durante a campanha, tendo Flávio Bolsonaro como candidato oficializado, isto pode dar a Flávio Bolsonaro a vitória. Olha o que eu estou falando. Isso é uma coisa bem séria o que eu estou dizendo aqui. Eu vou repetir, vou falar. O falecimento de Bolsonaro durante a campanha, se isso acontecer durante a campanha, e se Flávio estiver oficializado como candidato da direita majoritária,
pode dar a Flávio Bolsonaro a vitória. O que hoje, no cenário atual, eu considero improvável. Eu concordo em parte. É porque eu acho que depende do momento. Se ele for durante a campanha, vir a falecer, eu acho que é difícil. Se ele vir a falecer logo... É menos. Implode. Não, implode. É não que eles estão se matando. Eles estão se matando. Eu não acho. Com o Bolsonaro vivo, eles estão guerreando pelo capital político. Mas vivo. Aqui a gente discorda. Aqui a gente se separa. Eu acho que se Bolsonaro... ele! Eu acho que se Bolsonaro agora, Junito, ele falece antes da campanha, o nome de Flávio se torna mais consolidado ainda. Por quê? Pensa o seguinte, vamos fazer um exercício de imaginação, né? A família do Bolsonaro está aí dividida, né? Você tem uma ala representada pela Michele Bolsonaro, que é a esposa do cara, e você tem a ala dos filhos, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Eles estão juntos, correto? Os filhos do Bolsonaro estão juntos. Sim. Ok, então você tem a ala dos filhos e você tem a ala da esposa. Ou seja, um típico drama familiar da burguesia do século XIX, em que a mulher jovem do cara velho, do chefe da família mais idoso, tem raiva dos filhos e os filhos acham que ela é uma oportunista, etc. Trama típica de novelão, típica de novela da Globo, entendeu? Novela das 20. Essa é a trama. E dentro dessa trama, beleza, eles estão aí se engalfinhando, eles estão se atacando mutuamente. Houve um período, tem alguns períodos de refrega na luta, ou seja, alguns momentos em que a família fica ali, entre aspas, unida, fica ali tranquila, ou seja, um cessar-fogo temporário, e em outros momentos que eles voltam a se atacar, que eles voltam a sabotar um ao outro, ou seja, a Michele tentando sabotar o Flávio tentando manter a candidatura dele e, portanto, enfraquecer o grupo da Michele, que está associado com Tarcísio e que tem proximidade com o Nicolas, sendo que o Nicolas é uma espécie de coringa aí, porque o Nicolas ora vai para um lado, ora vai para o outro, mas a gente sabe qual é o caso do Nicolas. O Nicolas tem um projeto pessoal dele, em que ele quer ser o sucessor futuro do Bolsonaro, ele não quer que seja Tarcísio, ele não quer que seja Flávio, ele quer que seja ele no futuro. A gente já sabe disso, ele só não vai mesmo para os finalmente porque ele não tem idade. Então essa é a situação. Ora, diante disso, qual é a consequência do falecimento do patriarca? Você tem um drama, esse é o drama. Se o patriarca falece, o que acontece imediatamente? A família entra de luto. A etapa seguinte ao falecimento do patriarca é a família entrando de luto. Patriarca faleceu, família entra de luto. No momento que a família entra de luto, acaba temporariamente o conflito. Ou esse conflito ele vai, mesmo que ele não acabe, ele vai para um plano mais subterrâneo em que ele não pode nem ser expresso, ele não pode nem ser manifestado. Por quê? Porque é extremamente deselegante e absurdo que as pessoas estejam discutindo espólio político de um cara que acabou de morrer. Então o cara acabou de morrer, você não vai discutir espólio político. Eles jamais fariam algo assim, né? Não, veja, eles podem continuar discutindo, mas isso não pode ser público, isso não pode ser publicizado. Se você pega um cara como o Flávio, que é um político, ele entende do jogo, e ele se mostra lá uma pessoa de luto, porque meu pai, não sei o quê, fica muito complicado você atacar publicamente esse cara. Como é que você vai atacar esse cara? O cara tá de luto. O cara é o filho mais velho lá do Bolsonaro, o cara está de luto. Quer dizer, como se diz, o primogênito da família está de luto. Ou a viúva, a Michele, ninguém vai atacar a Michele. Então meio que cessa publicamente, ao menos, as tretas. Fica complicado você manter essas tretas diante da internet, com Kim Paim, com influenciador, com intergaláctico, com as pessoas opinando. Meio que para tudo. Então eu sinto que o falecimento do Bolsonaro vai abrir uma torrente, né? Uma torrente de manifestações de luto, de dor, de sacrifício, de angústia. As pessoas vão ficar ou verdadeiramente angustiadas com a morte dele, ou aliviadas e vão fingir que estão angustiadas, mas elas vão expressar para a massa imensa de eleitores bolsonaristas que elas estão mal, que elas estão de luto, que elas não conseguiram, então elas vão ficar mais recolhidas. E daí se torna mais difícil disputar quem vai ser o sucessor e quem não. Então esse é o meu raciocínio sobre a morte do Bolsonaro. E se ele morrer durante a campanha, aí para o Flávio Bolsonaro é
desculpe aqui a expressão que eu vou utilizar, é um presente. Assim, para a campanha do Flávio é um plus. Vai ser muito parecido, Junito, com o que aconteceu na campanha do próprio Bolsonaro em 2018. O que a gente viu na campanha do Bolsonaro? O Bolsonaro estava com a campanha, ele crescia, beleza, bacana. Ele levou a facada. Quando ele leva a facada, você pode pegar a estatística da época. Se ficar fácil até de você levantar a estatística do período lá de 2018, pós-facada, vocês vão ver, porque eu me lembro disso. O gráfico estava assim, e aí o gráfico deu uma subida, foi um aclive muito significativo a partir do momento que ele tomou a facada. Porque quando ele toma a facada, ele passa a ser visto, né, como um mártir. Pô, ele é um cara que tomou uma facada pelo Brasil. Ele estava numa campanha e esfaquearam ele enquanto ele queria governar o Brasil. Isso é muito poderoso. Isso é como o Trump, que levou um tiro lá enquanto estava fazendo o seu comício. Esses momentos em que políticos intensamente populares levam tiros, levam facadas, são submetidos a algum tipo de risco real, né, concreto às suas vidas, é algo que mobiliza muito. Quando o Bolsonaro levou a facada, eu me lembro disso. Eu tive a certeza que ele ia ganhar. Ali eu vi, não, esse cara vai ganhar. Esse cara levou a facada, tem algo no destino desse cara que vai levá-lo à presidência. Eu não sei porquê, se é bom ou se é ruim. Na época eu não sabia se era bom ou se é ruim. Depois que descobri que era bem ruim. Mas tem algo no destino desse cara que o levou e ele vai ganhar. Dito e certo, ele ganhou. Se o Flávio está na campanha e acontece a morte do seu pai, algumas coisas se tornam difíceis. Vou dar a primeira colocação aqui. Os ataques todos que a gente falou que o PT certamente vai fazer o Flávio. O PT tem um arcabouço imenso de ataques a fazer ao Flávio Bolsonaro. Vasto ataque. Né? Dá pra dizer que ele é ladrão, rachador, né? Falar do que ele tá fazendo agora, que ele traiu todo mundo, que ele é incompetente, que ele desmaiou lá quando tava debatendo com a Jandira Fegali, né? Que ele não tem carisma. Ele tem muitos problemas, ele é um candidato cheio de problemas. E o PT tem, isso fora as outras coisas, que nós sabemos, assim, temos assim, notícias de bastidores, né? Que o PT tem contra Flávio Bolsonaro, e que ele certamente, o Partido dos Trabalhadores, vai empregar na sua campanha, que será uma campanha destrutiva. Quando o pai do cara morre, fica complicado fazer esses ataques. Por quê? Porque o próprio eleitorado começa a tirar o pé. As pessoas que não são petistas fanáticos, esquerdistas assim apaixonados, as pessoas que estão ali no centro, sabe, o leitor indeciso, o leitor moderado, que no final das contas, Junito, o leitor moderado é aquele que decide o jogo. O leitor moderado é quem decide o jogo sempre, né? A não ser que realmente uma ala seja muito gigantesca. Mas você tem duas alas em equilíbrio, há um certo eleitor moderado, um certo eleitor neutro, um certo eleitor que está ali, digamos assim, vendo o cenário, sem grandes paixões políticas, que decide o jogo. É esse cara que vai decidir o jogo. Esse cara, quando vir, o filho de um pai que foi morto, né? Porque o Bolsonaro, tudo isso que aconteceu foi por causa da facada. Então, assim, são, digamos assim, desdobramentos do que aconteceu com ele. Então, você vê isso aí. Você não tem uma raiva particular do Bolsonaro e não tem um amor particular pelo Lula. Como é que o PT ataca? Como é que o PT segue atacando? O PT vai ter sérias dificuldades de atacar. Porque ele vai estar atacando um cara que está de luto. Outra coisa, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a retórica de um candidato. Não, senhores, muda. Vocês estão dizendo que não vai mudar. Olha só, vocês estão dizendo que não vai mudar nada. Eu estou vendo alguns comentários aqui que não vai mudar. Pensa o seguinte: o Flávio e o Lula, eles não estão muito longe da pesquisa. O que vai fazer, em minha opinião, o Flávio enfraquecer é a fragilidade dele enquanto candidato. E existem dois fatores na atual eleição que enfraquecem o Flávio. O primeiro fator, toda a minha opinião, o primeiro fator é a propaganda do PT. Então a propaganda do PT é um fator de enfraquecimento do Flávio. O segundo fator de enfraquecimento do Flávio é a presença de Renan Santos no pleito. Por quê? Porque a presença de um candidato com um discurso de direita muito mais arrojado e muito mais forte do que o discurso do Flávio, não tendo os problemas de corrupção que o Flávio tem, e sendo um candidato ainda amplamente desconhecido.
Então a condição do Renan ele vem com um discurso forte, arrojado, ele não tem questões de corrupção e ele é desconhecido. É óbvio que aquela franja, né, aquela, digamos assim, gordura de voto no Flávio Bolsonaro, que porventura se decepcionou com o Flávio durante a pré-campanha, a campanha vai cair no colo da missão. É o natural. Você é um bolsonarista. O que bolsonaristas arrependidos fazem? Procuram o MBL, é óbvio. Tantos e tantos bolsonaristas arrependidos procuraram o MBL. Tanta gente do eleitorado do MBL, da missão, é bolsonarista arrependido. Um monte de gente, assim, inclusive porta-vozes. A gente tem porta-voz agora, que o Piauí era um bolsonarista. Quer dizer, o Piauí era um bolsonarista, deixou de ser um bolsonarista, ele veio para onde? Ele veio para o MBL, esse é o caminho natural. Então, o caminho natural do eleitor em 2026, que porventura não goste do Flávio, que porventura desista de dar o seu voto para o Flávio Bolsonaro, é o Renan. E tenho em vista o seguinte, se isso não acontece, nós temos uma eleição apertada. Porque se as pesquisas estiverem certas, Flávio Bolsonaro e Lula estão pareados. Flávio está crescendo nas pesquisas, em todas as pesquisas. Eu fiz análise da Real Time Big Data, fiz análise da Atlas, fiz análise da outra pesquisa do Paraná. Eu fiz análise de várias pesquisas. E em todas elas, com diferentes metodologias, com diferentes estruturas, Flávio Bolsonaro está se aproximando de Lula. Ele está crescendo. Ponto final. Isso é o fato. Para que ele não cresça, para que ele caia, para que a eleição não seja apertada, só há duas coisas que podem ser feitas. Uma é propaganda do PT e a segunda é a presença do Renan como um puxador, como um imã de um certo percentual, uma certa faixa de votos que iria para o Flávio Bolsonaro e que passa a não ir e passa a ir para o Renan. São esses dois fatores. O problema, novamente, se você tem um candidato que está em luto, esses dois fatores se enfraquecem. Por quê? Porque a propaganda do PT fica complicada de você bater no cara. E a segunda coisa é, as pessoas que são ex-bolsonaristas, eu não gosto mais do Bolsonaro, eu vou votar na missão. Esse cara, assim, não sendo, sei lá, uma pessoa que odeia o Bolsonaro, mas sendo, eu me decepcionei, eu acho que o Bolsonaro não é bacana. Esse cara tem uma inclinação natural a ter uma certa empatia por alguém do Bolsonaro. É lógico que sim. Porque o cara tá na transição, o cara tá no momento de transicionar de um perfil eleitoral para outro perfil eleitoral. Lógico que ele está fazendo isso. Ele está no momento de passar de um perfil para outro. E aí se torna mais difícil. Então, é aguardar e ver o que vai acontecer. Só que tem um porém. Como do outro lado também temos Lula, nos seus nem sei quantos anos, mais de 80 já, ele também pode bater as botas a qualquer momento. Não, mas se Lula morrer já era. Aí acabou, né? A eleição. Aí é Flávio Bolsonaro presidente do Brasil, né? Não, se Lula não morrer... Não tem pra quem passar? Vai passar aqui pra Janja? Se ele passa pro Haddad, perde. Não, o PT, Junito, o PT é um partido que eu acho que tem grandes chances do PT se o PT ser implodido depois da morte do Lula. Do PT deixar de existir como o PT existe hoje. Sabe por quê? Porque não tem sucessão. O PT é um caso assim, muito dramático de partido que não tem sucessão. O PT não possui sucessão. Você não tem quem colocar no lugar do Lula. A única figura mais ou menos consensual do partido é o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad é péssimo de voto. O Fernando Haddad é um cara que não tem voto. É um cara que não tem apelo popular. E que em todas as eleições, as últimas eleições, o Fernando Haddad perdeu. E aí, fora o Haddad, quem tem no PT para suceder? A Glaze? Sabe, realmente não tem. A Erika Hilton, sabe, que não é do PT. Aí vai, sei lá, recrutar o Boulos, que é do PSOL, a Erika Hilton, que é do PSOL. Não tem. O PSOL sim, veja, o PSOL não tem uma figura presidenciável. E eu acho que o PSOL nunca terá uma figura presidenciável. A não ser que o PSOL mude completamente. Porque o PSOL, ele é tão ideológico, ele tem tanto cheiro, pra usar aí a expressão que a galera gosta de... Tem cheiro. O PSOL tem aquele cheiro de DCE, aquele cheiro de universidade pública federal, de MPB, aquele negocinho malemolente, aquele negócio Maria Gadu. As pessoas não curtem isso, entendeu? O eleitorado majoritário do Brasil não vota em pessoas assim. Então, eu acho que o PSOL nunca terá uma figura presidenciável, mas... dentro do âmbito mais particularizado que o PSOL tem lideranças. O PSOL tem algumas lideranças. O PSOL, nesse sentido, lembra muito o MBL.
Há um perfil parecido sobre certos aspectos entre o PSOL e o MBL. Vamos explicar isso aí para vocês não cortarem e dizer que estou falando algum absurdo. São ambos movimentos minoritários dentro dos seus campos. Ambos possuem lideranças no plural, que são carismáticas, que podem ter voos mais altos, e nenhum deles ainda tem uma figura presidenciável consolidada. O projeto que a gente está fazendo é o projeto de consolidação de uma figura presidenciável, que é o Renan. Mas é um projeto que está se encaminhando. No caso do PSOL, tem uma facilidade e uma dificuldade. Existe uma vantagem e uma desvantagem no PSOL em relação a nós. A vantagem é que o PSOL, ao não entrar em conflito direto com o PT, como o PSOL não entra em conflito direto com o PT... o pessoal está dizendo que vai cortar. Não vai cortar, são semelhanças de natureza estrutural. É óbvio que o nosso discurso é diferente do PSOL. Só um bolsonarista imbecil vai dizer, ele admitiu que é PSOL. O PSOL, ele disse, o líder do MBL... Só o bolsonarista imbecil vai fazer isso? São todos, é dureza, né? Eles vão falar as coisas, porque os caras são tão burros. Seguinte, se você é bolsonarista, se você fez esse corte, você é um animal. Eu não estou dizendo que nós temos os mesmos valores do PSOL, a gente está diametralmente oposto. Nós somos de direita, o PSOL é de esquerda, o PSOL é progressista, nós somos conservadores. Tem nada a ver, ok? Beleza? Fica aí o disclaimer. Mas voltemos a falar das semelhanças estruturais. O PSOL tem uma vantagem e uma desvantagem sobre nós. A vantagem é que o PSOL não entrou em rota de colisão com o PT, né? O que significa que é um partido que se beneficia da posição do PT. A gente não. A gente está em rota de colisão com a direita majoritária. Então a direita majoritária se fortalecendo, para nós é péssimo sempre. Essa é a diferença. Agora nós temos uma vantagem. A vantagem decorre exatamente disso. Uma vez que você está subordinado a um projeto alheio, você sempre tem que bater continência ao projeto alheio. Você sempre tem que dizer, não, o senhor, sou Lula, e ficar puxando lá o saco do Lula, o saco velho murcho do Lula, e ficar puxando e puxando e puxando, ao passo que nós não temos que fazer isso. A gente não tem que puxar saco de ninguém, a gente não tem que lustrar a bota de ninguém. A gente pode chegar lá e dizer, todos os bolsonaros são um bando de ladrão, idiota, incompetente, imbecil, e temos o nosso caminho. E temos o nosso candidato. Temos o nosso pré-candidato. É isso. Então, esta diferença é uma diferença que nos permite uma margem de manobra maior, tá? Mas existem essas semelhanças. Agora, o PT é o pior caso no médio prazo, porque o PT não tem sucessão. E qual é o melhor de todos? O melhor de todos é a direita bolsonarista, por incrível que pareça. E é por isso... o Júnior já olhou aqui com a cara feia para mim. É por isso que eu insisto com você, meu amigo Júnior, que o bolsonarismo não está tão mal quanto você acha. Porque, embora o Bolsonaro, o Jair, esteja nessa situação, o bolsonarismo pode ter sucessão. É claro, a dificuldade vai ser pacificar. É como se você tivesse aqui um reino. Você tem um reino. E você tem vários príncipes. E esses príncipes, cada um deles tem uma espada. Eles estão lutando entre si. Eles têm um poder, etc, etc. Esses príncipes, eles se enfrentam. Só que o príncipe conseguir pacificar, leva todo mundo. É isso que eu estou falando. O problema, professor, é que quando faz esse tipo de análise, é um desafio você fazer ela apesar do momento que está acontecendo. Por exemplo, hoje o momento é muito propício. Não, Flávio Bolsonaro se consolidou completamente. O problema é que é tão frágil essa relação dele com toda o resto da direita bolsonarista, que a qualquer momento isso pode se destruir. A candidatura do Flávio Bolsonaro pode ser destruída a qualquer momento por fatores internos da candidatura do bolsonarista. Guerra familiar, quase afundou por conta de uma briga com o Nicolas. Correto. Entendeu? É muito instável. Concordo. É muito instável. Eu aceito isso. Então é bem complicado. É bem difícil. Nesse momento, não tem como falar que não. Ele consolidou, tá crescendo nas pesquisas. Além disso, a campanha do Lula tá indo muito mal. Assim, o Lula tá no mesmo momento que ele tava antes do Eduardo Bolsonaro e fazer as taxas lá nos Estados Unidos. É só decisão burra, falando bosta, Erika Hilton desgastando o governo. O carnaval foi um desastre. E até hoje está sentindo... Até entre católicos ele caiu. Até entre evangélicos agora já era.
todo o esforço que eles fizeram nos últimos 4 anos pra colocar pastor... Não adianta. Não adiantou nada. Isso aí não adianta. Então, assim, tudo isso nesse momento configura-se uma força muito grande. E o Eduardo Bolsonaro... o Flávio tá usando isso pra negociar, fazer palanque. Assim, ele tá sendo muito hábil, coisa que ele é, muito hábil politicamente. Tá vindo com discurso. Você viu o discurso que ele tá tendo? É discurso de esquerda. Qual o discurso que ele tá tendo? Eu ia até colocar depois uma maneira na matéria. Ele falou de Bolsa Família no discurso dele lá na Paulista. Falou sobre as leis feministas, e ele vai mais para esse canto. Então, olha só. Ele tá sendo visto como moderado. Exatamente. Querem que ele faça uma carta pela... Querem que ele faça agora uma carta, meio que uma carta pela democracia. Ele vai fazer. É possível que ele faça. Ele tá em busca do voto da esquerda. Isso é muito louco, Ele está em busca... Não, de esquerda eu não concordo. Eu acho que ele está em busca deste voto que eu falei, que é definidor de eleição. Ele está em busca do voto moderado. Do voto de centro. O voto de esquerda, ele não pega. Óbvio que ele não pega. Será? Não, claro que não. De esquerda... Não, tô falando dos doidos. Tô falando do pessoal mais, sabe? Eu voto Não. A esquerda não vota em Bolsonaro. Uma pessoa de esquerda, uma pessoa que se diga, eu sou de esquerda, vou votar no Bolsonaro. Não acontece. Você acha que ele vai pegar o voto do meio ali? Lógico. Não, o meio que eu digo é o Pedro Dória. Porque o Pedro... É esse. O Pedro Dória, ele não é moderado. Ele tem a aparência de moderado, mas ele é um cara de esquerda, entendeu? Claramente de esquerda, que fica com aquela coisa. Uma esquerda moderada, digamos assim. Uma esquerda que não é sindicalista, uma esquerda moderna, uma esquerda New York, uma esquerda Partido Democrata. Essa é a parada do Pedro Dória, assim como é a pegada da Tabata e de outras figuras do mesmo estilo. Não, o que o Flávio Bolsonaro quer pegar, certamente, é o voto do indeciso, do moderado, do cara que realmente está no meio. O cara que não sabe se vai para um ou vai para outro. Esse voto que ele quer pegar. Agora, eu volto a insistir nisso com você, Junito. Esses dilemas de sucessão, eles são vencidos tão logo você tenha uma figura que consiga manter-se por muito tempo ali. Claro, agora está tudo muito indefinido, é lógico, acabou de acontecer. A consolidação está sendo feita, entendeu? O primeiro passo mais forte da consolidação é o Flávio ser candidato, efetivamente. E o segundo passo mais forte da consolidação é ele ir bem na eleição. Ou ele perder com uma diferença muito pequena, ou ele ganhar. Por exemplo, se ele ganha, todo esse discurso que você está dizendo, porque a revolta... Some, cara, vai desaparecer. Todo mundo vai beijar a mão do cara se ele ganha. Todo mundo vai beijar a mão do cara se ele ganha. Se ele ganha, todo mundo beija a mão dele. Se ele perde por uma diferença pequena, talvez ele consiga manter muita autoridade aí. Até o Nicolas... Você perdeu, acabou. Cara, até o bolsonarismo, acho que qual a idade do Nicolas? Ele não vai ter idade pra próxima. Então, quantos anos tem o Nicolas? Todo mundo concorda, acho que até do bolsonarismo. Se não ganhar, ele acabou pra família Bolsonaro. Não, acabou. Professor, é que é difícil. Agora é o momento que, o Bolsonaro está... Flávio Bolsonaro, ele conseguiu se consolidar. Porém, professor, vamos lembrar que assim, Bolsonaro acabou de ser preso e ninguém ligou, cara. Tudo bem, eu não tô dizendo que as pessoas vão ajudar. Ninguém ligou. Eu sei, o que eu estou dizendo é que tem uma próxima eleição, beleza, ele perdeu aí. Aí vamos lá para a construção para 2028. Professor Ricardo, se ele perder, ele vai fugir do Brasil, o Flávio Bolsonaro. Tá, tudo. E se ele quiser fugir, ele foge. O Eduardo fica, o Eduardo foge também. E outra, se a família inteira do Bolsonaro acabou, o que se chama de bolsonarismo continua sendo Bolsonaro. Continua a direita majoritária. Mas quando eu falo, eu tô falando que eu fui na família Bolsonaro. Aí vem o quê? O Nicolas. Aí vem outra figura. Mas é diferente, é mais fraco, não é a mesma coisa, não tem o mesmo amor. As pessoas não têm o amor pelo Nicolas, elas têm amor pelo Bolsonaro. Cara, como é... Elas podem não ter o mesmo amor pelo Nicolas, pelo Jair, mas o Nicolas é hoje muito grande. Sim, não, se o Nicolas quiser ser eu não sei o que você está falando isso, eu concordo. Para mim ele é maior que a família Bolsonaro. Governador de qualquer estado do Brasil, ele é governador. Não, ele é maior que a família Bolsonaro, fora o pai. Ele é maior que todos os filhos, ele é maior que o bolsonarismo. Então. Fora o Jair. Então. Mas eu tô falando que não é a mesma coisa, ele é muito mais fraco. Paz. O discurso é muito mais... Não tem uma história, ele não levou uma facada, ele não veio do pós 2016. Esperemos que sim. Bom... Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Cortes MBL Brasil. Deixe seu like.
Comente abaixo sua opinião. Nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo.